Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Brasileirão para vocês, dia de Internacional e Grêmio na tela do NS Futebol. Já vamos direto para a análise. Seguinte, por estilo de jogo, há favorito? Há ligeiro favoritismo do Grêmio. E há um grande favoritismo do Grêmio? Não, ligeiro, tá? Aliás, antes um ponto importante, estou gravando isso dia 4/10, meio-dia e 50, ou seja, quarta-feira, meio-dia e 50, o Inter não jogou contra o Fluminense ainda neste multiverso. Então, assim, nesse momento, eu não faço ideia se o Inter venceu ou não o Fluminense, tá? Classificou ou não para a final da Libertadores, tá? Vamos só analisar Brasileirão nesse momento. Já, se a gente for colocar pelo mando de campo, esse favoritismo inverte. Então, você tem um ligeiro favoritismo para o Internacional e não para o Grêmio, porque as notas basicamente invertem ali, né? Você tem uma queda de 50 para 46 no caso do Grêmio, você tem uma ascensão de 47 para 50 no caso do Internacional, beleza? Vamos ao seguinte, quando a gente for analisar esta partida, a gente pode identificar a seguinte coisa. Nesse cenário temos passe, progressão e velocidade de recuperação, todas favoráveis à equipe do Inter. Então essa equipe do Inter, principalmente depois da chegada do Kudê, passou a ter mais posse de bola, passou a ter maior progressão, né, e relativo ali o Grêmio ficou um pouquinho a mais, mas não é muita diferença, e na velocidade de recuperação passou a pressionar um pouco mais, muito mais, uma equipe que pressiona lá em cima, não sai, não, uma equipe que vai variando essa marcação, mas pressiona mais do que vinha pressionando e pressiona mais do que o adversário pressiona, nesse caso, como é o caso do Grêmio, tá? O que acontece com essas duas equipes e por que fica muito equilibrado nos dois cenários? Basicamente porque a gente pode entender o Inter com mais posse coordenando as ações no Beira-Rio, tá? Mas que ao mesmo tempo, na hora de finalizar as jogadas, o Grêmio consiga converter um pouco mais de passe em finalização. E aí quando ele faz isso, ele também consegue converter mais chutes em gols. Então você tem um Grêmio com menos posse, mas que chuta um pouco mais e que converte um pouco mais, tá? Na defesa, você tem um Grêmio que ainda consegue bloquear o adversário muito mais, e também um Inter que defende melhor com o goleiro. Então aqui você tem um equilíbrio na defesa e aqui você tem uma vantagem do Grêmio. A vantagem é grande? Em nenhum dos casos é muito grande. Onde que vai ser grande e coloca o Inter como favorito pelo mando de campo? Na defesa. Então você tem ali 8-11 no gol, não é muita diferença. 24-27 na finalização, não é muita diferença. 29-32 no bloqueio, também não é muita diferença. Mais 26-17 na defesa do goleiro, aí é uma diferença boa para o Inter. Grande diferença, soluciona todos os problemas? Não, mas coloca como ligeiro favorito nesse confronto, tá? Quando a gente vai para o entendimento do Internacional em laranja jogando em casa, em azul jogando contra equipes parecidas com o Grêmio, você vê quase uma sobreposição das linhas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a forma como o Inter já costuma jogar em casa é uma forma muito parecida como o Inter costuma jogar contra adversários parecidos com o Grêmio. Ou seja, você não tem uma modificação. Então você tem basicamente ali as mesmas taxas. O que faz o Inter cair nessa nota contra equipes parecidas com o Grêmio, como a gente mostrou lá? Basicamente você tem uma queda na parte de defesa do goleiro. Então essa parte de defesa do goleiro aqui, que a gente viu e destacou positivamente para o Inter, quando joga contra equipes parecidas com o Grêmio sem a posse de bola e essas equipes encaixam esse tipo de estratégia, o Inter tende a cair na forma de defender. Ou seja, essa é a única grande dificuldade que o Inter vai ter ou tende a ter ao longo do confronto como um todo, tá? Já o Grêmio já passa a ter um cenário diferente. Por quê? Contra equipes com mais posse da bola, o Grêmio não recupera a bola mais rápido. Esse é o primeiro ponto, o Grêmio não recupera a bola mais rápido. Nesse cenário, o Grêmio tende a fazer ações mais rápidas, ou seja, você tem fora de casa mais passes do que você teria contra equipes parecidas com o Inter, aqui em azul. E você tem também mais progressão fora de casa do que contra equipes parecidas com o Inter. Ou seja, o cenário que a gente analisou para o Grêmio é um cenário muito alto de posse de bola de acordo com o que o jogo tende a ser. Perceba como as coisas vão acontecendo de maneiras diferentes. Eu tenho uma equipe muito sólida, mas que tem uma dificuldade de marcação no final, acaba sofrendo mais do que devia. Você tem uma outra equipe que eu tenho uma queda no passe, uma queda na progressão com adversários como o Inter, mas eu tenho uma manutenção do chute e também
e aí comparando, né, eu tenho um aumento desse cenário. Então esses pontos fazem com que o Grêmio aumente a sua chance, porque ele converte mais, mesmo ficando menos com a posse da bola. Resumindo tudo, grande probabilidade de empate entre as duas equipes se você for analisar um misto entre os dois cenários, tá? Então esse é o primeiro cenário que a gente pode ter. Segundo cenário que a gente pode ter, as duas equipes convertem muito mal o gol no campeonato. O Grêmio e o Inter, o Grêmio principalmente jogando fora de casa, e esse Inter, nos dois cenários analisados, tendem a não converter muito. Nesse cenário de não tender a converter muito, você tem um ponto que é o primeiro gol ser importante pra caramba. Justamente porque você crava uma questão que você tem dificuldade, você faz o gol, e aí o adversário passa a ter que realizá-lo. E ele tem dificuldade nesse cenário, ou seja, você controla estrategicamente o jogo e fica com o jogo mais propenso para a vitória da sua equipe, tá? Seja Grêmio ou seja Inter, tanto faz. Como que a gente pode entender esse cenário como um todo? Um Grêmio que talvez não fique tanto com essa posse da bola, mas opte pelos contra-ataques. Esse cenário também é vantajoso para a equipe do Grêmio, então não leve em consideração um certo domínio do Inter. Se o Inter não converter o domínio que ele vai ter de posse em finalização e em gol, esse domínio não será útil para o jogo, tá? E aí o Grêmio pode explorar melhor os contra-ataques em ambas as situações de jogo, marcando um gol, por exemplo, ou até mesmo não marcando inicialmente, né, mas mais ao final, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu! Até a próxima!